novo tempo, no novo programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, ordem no caos. E esse tema é muito interessante para você que quer, a partir de agora, conhecer mais sobre os bastidores do mundo. Ordem no caos. O que acontece por trás dos poderes, os poderosos e tudo mais? Esse programa vai te trazer uma série de chaves para entender o mundo atual e vamos um pouquinho atrás para entendermos a época atual. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Bom, ordem no caos é uma expressão antiga usada pelos poderosos do mundo há muito tempo. Então não é uma expressão nova, não é nenhuma novidade, já é usado há alguns séculos. A partir da expressão ordem no caos, entenderemos muito do que acontece no mundo, seja na atualidade, seja em épocas recentes. Então, para a gente entender o que está acontecendo agora no mundo, nós precisamos também entender o que aconteceu há pouco. No final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, o mundo estava um caos. Então, termina uma guerra, o mundo existe em um caos e, diante desse caos, que se propõe uma ordem. Mas havia cidades destruídas, pobreza, especialmente na Europa, várias cidades destruídas, famílias destruídas, populações destruídas, né, mortas, né, em câmaras de gás e outras formas horríveis, né, fome e pessoas traumatizadas pela guerra. Esse era o mundo no final da Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas mortas, famílias destruídas, populações destruídas, pessoas traumatizadas. Então estavam uma situação absolutamente caótica. Então os poderosos norte-americanos fizeram uma reunião no final da guerra, então foi em 1944, para colocarem ordem no caos. Estava um caos, então eles fizeram para colocar ordem no caos. Mas vamos entender isso muito bem. Foi a famosa reunião de Bretton Woods para estabelecer o domínio dos Estados Unidos sobre os demais países pelo dólar, a moeda norte-americana, que passou a ser a moeda dominante nas transações internacionais. Então, como é que os Estados Unidos iria dominar o mundo? Pelo dólar. Os países, né, arruinados pelas guerras, e outros ainda que participaram da reunião, não tiveram outra opção e assinaram o Acordo de Bretton Woods. Então, havia os países que realmente foram destruídos pela guerra na Europa, mas a economia mundial se ressentia da guerra. Havia problemas no mundo inteiro. Então, vários representantes e países foram nessa reunião de Bretton Woods e acabaram assinando. Então, a maior parte dos países do mundo assinou o Acordo de Bretton Woods. Estabeleceu-se assim uma nova ordem mundial. Então, o que é nova ordem mundial? Se procurarem em alguns locais informativos, vão dizer que é teoria da conspiração. Não, não é nada disso. Nova ordem mundial é simplesmente que ao final da guerra se estabeleceu uma nova ordem no mundo. E a partir dessa nova ordem mundial seria os Estados Unidos que dominaria o mundo, o poder sairia da Europa, iria para os Estados Unidos, na qual os países da Europa Ocidental se submeteriam aos Estados Unidos.
Então, haveria uma submissão pelo dólar, pela economia, pelo plano Marshall, que foi um plano de ajuda para o continente europeu e tudo mais. Muitos outros países também assinaram o Acordo de Bretton Woods e, portanto, esse tratado foi aceito pela maior parte dos países. Então, a maior parte dos países aceitou que os Estados Unidos tivesse uma preponderância no mundo a partir do dólar. Então, a ordem no caos foi aplicada e surgiu uma nova ordem mundial, transferindo o poder dos impérios europeus para o Império Norte-Americano. Então, antes, quem dominava o mundo eram os impérios europeus. Quais, principalmente? O Império Britânico, né, do Reino Unido, e o Império Francês. Então, esses eram os impérios que dominavam o mundo naquela época, muito mais notadamente o Império Britânico. Então, essa nova ordem foi a transferência do poder da Europa para os Estados Unidos. Desta forma, os livros de história descrevem a nova ordem mundial, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com domínio dos Estados Unidos. Evidentemente, do outro lado, havia o domínio da União Soviética, que reunia os países da Europa do leste europeu, e tinha a famosa cortina de ferro. E muros, inclusive na cidade de Berlim e tudo mais, que tinha uma parte da cidade sob domínio soviético, outra parte da cidade sob domínio norte-americano. Então, havia esses dois impérios que surgiram no mundo. A questão que podemos colocar na atualidade é se essas guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, simplesmente aconteceram por divergências, dissensões, né, como é contado nos livros de história, né? Ou se foram provocadas para se instalar a ordem no caos. Então, será que simplesmente aconteceram? Esse país não gostava daquele, começou a guerrear, etc, etc. Ou foi para colocar a ordem no caos, para estabelecer o caos e depois vir essa nova ordem mundial. Ou então essa nova ordem mundial. Bom, pelos estudos que eu fiz, e eu fiz vários estudos, não apenas pelos livros de história oficiais, que contam, né, aquela versão única, mas fiz outros estudos por outros estudiosos. Sobre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, entendo que foram guerras propositais. Seriam perfeitamente evitáveis, mas os poderosos do mundo entendiam que a única solução para o mundo era fazer guerra, porque já estava chegando numa situação caótica econômica, numa situação caótica política. Então, fazer guerra seria uma solução. Essa foi, vamos dizer assim, a questão que provavelmente aconteceu nos bastidores, e os meus estudos apontam para isso. Para se fazer, na sequência, a ordem no caos. Então, o caos de uma guerra, muitas mortes, destruição, cidades destruídas, e depois se reconstrói tudo numa nova ordem. Eu respeito as demais visões, mas entendo que grandes esforços foram feitos para se esconder os bastidores. Então, os bastidores, o que aconteceu por baixo do pano, aquelas negociações que acontecem por baixo do pano, houve grandes esforços para se esconder e para se contar uma história camuflada, uma história ilusória, uma história irreal, que foi mais uma narrativa do que uma história real do que aconteceu tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Então, o que temos aqui é o seguinte: nós temos essa situação que houve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, perfeitamente evitável. Houve depois uma Segunda Guerra Mundial, que também poderia ser evitada, porque alguns poderosos, muito influentes, entendiam que
era necessário uma guerra. E se você perceber um pouco, tem pessoas que defendem isso até hoje. De tempos em tempos uma guerra é necessária. Não é. Não é. Mas eles entenderam dessa forma e com isso mata-se muitas pessoas da população, com isso sobra pouca gente, evidentemente eles vão sobrar, porque eles se colocam em locais protegidos, os filhos deles não vão ser soldados, né? Nenhum desses poderosos vai mandar os filhos deles para a guerra, coisas desse tipo. Então eles se protegem e aí morrem muitas pessoas da população. Porque muitos entendem que as guerras são necessárias, só que elas não são necessárias. Agora, o que tudo isso tem a ver com a época atual? Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a época atual? Por que na época atual teríamos problemas nesse sentido? Vamos lá. Na época atual, estamos diante de uma nova ordem mundial, podemos chamar assim. Ou, como eu prefiro chamar, alguns preferem chamar assim, diante de uma nova civilização planetária, de uma nova forma de vivermos, de uma nova forma de existirmos, que nasceu agora, surgiu agora, ou se estruturou agora. Esta nova civilização tem princípios que rompem com a lógica de destruir para construir. Então a lógica antiga era colocar o caos para depois estabelecer uma ordem. Destruir a civilização antiga, inclusive as pessoas, para construir uma nova civilização. Ou de promover o caos para impor uma nova ordem. Então promove o caos, deixa uma situação caótica de guerra e depois impõe uma nova ordem. Olha, não tem outra alternativa, vocês vão ter que aceitar. Vão ter que me engolir, aquela coisa toda. Vamos explicar tudo isso de uma forma mais clara e prática. O que aconteceu com os dois impérios que dominavam o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Então, como eu disse, de um lado os Estados Unidos, dominava o mundo ocidental, ou a Europa ocidental, principalmente, e as Américas, evidentemente, e a União Soviética, que dominava o mundo oriental e a Europa oriental. O que aconteceu? A União Soviética se dissolveu em 26 de dezembro de 1991. Então acabou a União Soviética. Então, com a perestroika do Gorbachev, né, acabou. Ou então Gorbachev, né? Bom, aí quem fala russo, que pode até, quem estiver ouvindo pelo YouTube, pode escrever no comentário se é Gorbachev ou ainda outra pronúncia. Mas, no dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética se dissolveu. Então, o primeiro império, pumba, se dissolveu. E os Estados Unidos vivem um forte declínio, mas muito forte, desde o ano 2000. Então, os dois grandes impérios do mundo estão caindo. Então, o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, primeiro foi bipolar, de poderes bipolares. Então, Estados Unidos e União Soviética. Depois, unipolar, Estados Unidos comandando o mundo, o poder mais forte do mundo. Só que os dois impérios caíram e estamos assistindo à queda dos Estados Unidos dia a dia. Com a queda desses dois impérios, o mundo está construindo um poder multipolar ou multinodal. Alguns preferem o termo multipolar, outros preferem o termo multinodal, com vários países se unindo. Então o que está acontecendo é, os impérios caíram. E agora? Então outros poderes estão surgindo, mas poderes mais estruturados numa união e não num domínio único. O grupo BRICS, que é acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está reunindo cada vez mais países, então como membros principais
e membros agregados. Cada vez mais países estão se unindo. E já se constitui numa coisa... Tem muitas pessoas que dizem assim, não, é uma coisa do futuro. Não. Já, no momento atual, isso, pesquise os números. Ah, André, não acredito nisso. Pesquise os números. Veja os dados. Já se constitui no maior poder político e econômico do mundo, já tendo superado o G7. G7 é constituído pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Já é mais poderoso que o grupo do G7. Então, e é um grupo em ascensão, mas a sua ascensão se deve por novas características. Características de união, características de não querer fazer de um país único o grande poder, mas de ter um poder mais distribuído e de não ficar apenas nos polos, né, de sempre, né, Estados Unidos, Europa e Japão, trilaterais, né? Então não ficar nesses polos de sempre, mas a partir de agora reunir o planeta, porque o BRICS tem países árabes, tem países da África, do continente americano, da Ásia. Então, é um movimento para unir os vários países do mundo. Ah, André, não, mas tem um monte de problemas. Claro que tem, claro que tem. Então, não é algo assim, sem problemas, idealizado. Tem vários problemas, mas a proposta pode ser muito melhor. Alguns chamam tudo isso que está acontecendo na atualidade de nova ordem mundial. Então, para denominar essa nova configuração política e econômica do mundo. Mas eu prefiro uma outra denominação para não confundir com justamente a denominação nova ordem mundial. Eu prefiro chamar de nova civilização planetária. Então, com isso, saímos desse aspecto de ordem no caos, nova ordem mundial, para falarmos de uma nova civilização planetária, evidentemente do planeta Terra, que é muito mais baseada na união, no diálogo e na diplomacia, do que na imposição, nas sanções, nas guerras. Então nós precisamos mudar essa mentalidade de que guerra é necessário. É necessário destruir para depois construir. Não é necessário. Guerra não é necessária. Destruição não é necessária. Matança não é necessária. Nada disso é necessário. Nós podemos crescer enquanto planeta, mundo, civilização, de uma forma pacífica. E eu vou falar como. Porque não há mais a necessidade de destruir para construir. Esquece isso. Então você tem que destruir um país para reconstruí-lo? Você tem que destruir uma região para depois fazer tudo de novo? Não. Ou de implantar o caos para impor uma nova ordem. Que essa foi a filosofia. Então vamos trazer guerras, vamos trazer destruição e depois a gente impõe um novo domínio do mundo. Quem sabe dessa forma, rompemos com ciclos de guerras e destruições. É isso que nós precisamos romper. Não é mais ordem no caos. Não precisamos mais estabelecer o caos para impor uma nova ordem. É diferente. Então, romper os ciclos de guerras e destruições para construirmos, de fato, uma nova civilização com novos princípios. Então, para que a gente possa construir uma nova civilização com novos princípios, não precisamos mais destruir, não precisamos mais de guerra, não precisamos mais impor o caos para depois impor a ordem. Então, primeiro se impõe o caos e depois se impõe a ordem. Podemos construir algo realmente novo, com seus problemas, evidentemente, né?
mas com propostas e princípios melhores. Então, por que não princípios diplomáticos? Por que não princípios de diálogo? Por que não princípios de união de países e povos? Então, esses princípios melhores são justamente esses, de diálogo, diplomacia e de união. Não mais uma ordem no caos, que necessita do caos para impor uma ordem. Então não é mais ordem no caos. É uma outra forma de fazer uma civilização. Mas algo contínuo, de crescimento natural, como as plantas e a natureza. Então, algo que surge de uma forma mais contínua, gradativa, natural. Não precisamos destruir para construir o novo. Não precisa destruir tudo que foi feito para construir algo novo. Vamos aproveitar o que tem de bom. Ah, tem muita coisa ruim, sim. Mas vamos aproveitar o que tem de bom e construirmos em cima dessas bases boas. Então não precisamos destruir para construir o novo. Precisamos usar mais as leis da natureza e permitir que o novo se estabeleça naturalmente. Então vamos aproveitar tudo de bom que temos nos vários países, nos vários povos. Vamos aproveitar o que tem de bom. E o que tem de ruim nós corrigimos. Então vamos agir dessa forma, com bom senso, com diálogo, com crescimento natural. Quem sabe assim, podemos construir uma nova civilização planetária. Com essas bases, com esses princípios, vamos construir uma nova civilização sem necessidade de guerra. Vamos deixar para trás essa questão de é necessário de tempos em tempos ter uma guerra. Esquece isso. Transforma isso. Esquece não, transforma. É bom lembrar, né, das coisas ruins do passado. Mas transforma. Transforma num princípio bom. Não precisa de guerra. Não precisa de destruição. Não precisa de matança. Não é necessário matar, destruir, fazer guerra, destruir cidades, civilizações. Não é mais necessário. Não vamos continuar com isso. E, desta forma, poderemos construir uma nova civilização com uma nova mentalidade. Precisamos entender que o novo surge de dentro para fora. É esta nova mentalidade do diálogo, da diplomacia, é essa nova mentalidade de união, de cooperação entre as pessoas e os povos é que pode criar verdadeiramente uma nova civilização. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.